Porque antes da gente começar a falar de investimentos na prática mesmo, de colocar o cara no outro patamar do mercado financeiro, a gente tem que tratar a raiz. E a raiz do problema está na mentalidade, né? Está na tomada de decisão. Quando ele recebe o dinheiro, se ele não tem uma mentalidade de abundância, ele vive numa mentalidade de escassez, ele vai pegar aquele dinheiro dele, vai gastar com quem não deve, vai pagar as contas depois e nunca vai sobrar o dinheiro, né? Eu costumo dizer que no mercado financeiro, ou melhor, na mentalidade financeira, melhor dizendo, existem três patamares, né? Tem a mentalidade de pobre, a mentalidade de classe média e a mentalidade do rico. Como é que opera a mentalidade do pobre? Ele está muito limitado com relação aos seus recursos. Ele não tem muito o que fazer. Ele recebe o salário mínimo ali, ele paga a necessidade básica dele, ele não tem como ascender muitas vezes, né? E ao mesmo tempo tem, com algumas técnicas, algumas ferramentas que ele consegue colocar em prática, ele consegue mudar de patamar, né? O grande problema é a classe média, que eu digo talvez seja o nosso público aqui em sua grande maioria, que ele tem os recursos que ele precisa para ele subir para um outro patamar, para viver uma mentalidade de riqueza, e muitas vezes não colocar na prática. Por quê? Ele pega o dinheiro e compra e consome bens que são normalmente supérfluos, que ele não vai precisar naquele momento. Uma troca de um celular, uma compra premeditada, uma troca de um carro, onde ele tem um carro que atende toda a necessidade dele, mas a necessidade que ele vive, e talvez o nosso público que está nos ouvindo aí, talvez se identifique com essa minha fala, de que você às vezes está no Instagram e vê uma pessoa que tem uma vida melhor que você, está em um outro patamar, vive uma outra vida, e você quer viver aquela mesma vida que aquela pessoa tem, só que o teu dinheiro não acompanha esse ritmo. O cara tá naquele padrão ali de vida porque ele criou aquelas condições. Ele é um cara rico, ele é bem-sucedido. E você, por seguir algumas pessoas no Instagram e entender que você pode e deve viver aquela vida, compra uma coisa que você, na prática, não poderia ter. Usa cartão de crédito de forma errada, de forma desordenada, compra aquilo que você não poderia comprar e acaba mais na frente tendo que vender algo que você precisaria no presente momento. Então, mentalidades que devem ser mudadas, né? A mentalidade de pobreza, né? Recapitulando, a de classe média é do rico. A do rico está um outro patamar, por isso que ele é rico. Como é que a mente dele opera? Ele recebe o dinheiro dele, separa uma parte para investir, que é para garantir o futuro, aplicações que ele faz que vai fazer com que esse dinheiro trabalhe e dê uma garantia de sustentabilidade para o futuro dele. Um outro percentual ele paga as contas e um outro percentual ele usufrui a vida. Porque a educação financeira, né, Denis, e o mercado financeiro como um todo, ele tá para a gente como algo benéfico. E você só pensar em guardar dinheiro e não viver a vida, vai ser muito doloroso. É, Né? E aí acaba a vida você, passando e você não o vive, que é que né? você fez? Né? Você quer fazer uma viagem para Cancún e nunca fez, sonhou em Buenos Aires, nunca foi, quer conhecer os Estados Unidos e nunca foi, porque você está naquela coisa de guardar, guardar, guardar e não está vivendo. Então isso aí acaba sendo muito penoso também. Então a gente no curso, inclusive, desfragmenta percentuais de dinheiro que você tem que usar do teu salário para projetar esse crescimento, essa seção no mercado financeiro. Que legal. Quando a gente fala de educação financeira, ainda existe muito um mito, né? Que, pô, vai estudar educação financeira? Eu falei, eu não tenho dinheiro para estudar educação financeira. Eu falei, eu não tenho dinheiro para poder investir. Então o pessoal ainda pensa muito nisso, né? O que é que vem Quando a primeiro, o gente ovo ou a fala, galinha, né? não, eu vou fazer educação financeira para quê? Eu não tenho dinheiro. Mas é exatamente para ter esse controle, até do pouco, né? Você consegue fazer uma educação financeira com pouco para você ir crescendo ao longo dos anos? Eu costumo muito dizer nas minhas palestras, nas minhas consultorias, Denis, que mais importante do quanto você ganha é como você gasta. Não tem outra. Eu repito muito essa frase porque às vezes as pessoas se limitam a dizer, como você bem falou, eu não tenho dinheiro, então eu não consigo investir. Cara, isso a tua mentalidade está operando de forma errada, né? Porque eu tenho clientes, eu já dei mentoria para adolescentes jovens de faculdades que têm seus 16, 17 anos, com meio salário mínimo, com 600, 500 reais e conseguem investir. Ela já conversa comigo, esses meus clientes, eles falam para mim, Júlio, como é que eu faço para abrir uma conta no mercado internacional? Eu tô com um dinheirinho aqui, tô com 50 reais, 100 reais para colocar na Avenue, que é, por exemplo, uma plataforma de investimento internacional. Então, olha a mentalidade. Então, a mente desse meu cliente, né, ele já está operando de outra forma. Por quê? Porque ele passou pelo processo do curso, ele fez um curso comigo e fez uma mentoria. Então, vale a pena sim um investimento, né? Por exemplo, a minha mentoria ela é um valor muito acessível. Então, você precisa fazer esse investimento. Depois que eu mudei essa minha forma de pensar também, Denis, eu comecei a prosperar cada vez mais na minha vida. E ter que colocar dinheiro na frente. Você precisa investir para ter alguma coisa mais na frente. Você ficar pensando, eu não posso, que isso aqui é para isso aqui, esse dinheiro aqui é para comprar aquela coisa. Se eu me controlar demais e nunca investir, eu nunca vou sair da vida que eu estou levando.